Boa tarde a todos, saúdo a todos os presentes, cumprimento meus eminentíssimos companheiros de mesa, na pessoa do presidente Marcos Vinícius, a quem agradeço o honroso convite para participar desse importante evento para a democracia brasileira e para a advocacia brasileira. Como já foi falado por muitos, a OAB não poderia estar ao largo de um movimento tão importante pela transparência na administração pública, de modo que também aproveito para cumprimentar a iniciativa do eminente presidente do Conselho Federal. Serei brevíssimo em minha exposição e devo adiantar que a minha exposição é da perspectiva de um professor de direito administrativo. Não falarei como um envolvido diretamente nessa história, senão que da perspectiva de alguém preocupado em pensar a lei de acesso à informação pública de um ponto de vista técnico-jurídico e, claro, acompanhando agora, com esse 1 ano de vigência da lei, a implementação e os desvios, as dificuldades que ela vem apresentando a todos, aos aplicadores dessa lei. De modo que, essa perspectiva adotada, farei um brevíssimo balanço da Lei de Acesso à Informação Pública, a Lei 12.527, para, em seguida, lançar alguns desafios e algumas perspectivas que eu vislumbro para a Lei de Acesso à Informação. Como todos sabemos, isso não é nenhuma novidade, num Estado democrático de direito, o poder reside no povo e, portanto, ao povo interessa qualquer assunto estatal. Isso é uma obviedade, mas sempre é bom lembrar. E, como elementos de um Estado democrático de direito, se coloca fundamentalmente a transparência da administração pública, ao lado, naturalmente, do controle, da responsabilidade e da participação. São elementos sem os quais não é possível reconhecer um Estado de direito, um Estado democrático de direito. Transparência aqui entendida, não um fim em si mesmo, senão que um instrumento para que o cidadão possa participar da vida pública e também controlar os atos da administração pública. Não é mais aquela transparência ou aquele direito de acesso à informação de outrora, de muitas vezes no bojo de um processo administrativo que afetava o administrado. É um direito de outra natureza, é um direito de dimensão coletiva, de efetiva participação nos assuntos da vida pública. E isso já foi muito bem assinalado pelos meus antecessores. Curioso notar também que num Estado totalitário, como que funcionava a lógica da informação? O Estado se fechava e devassava a vida do cidadão. No Estado democrático, o Estado deve se abrir e preservar a vida do cidadão, preservar a vida privada, a intimidade do cidadão. Essa é a lógica que preside ou que extrema esses dois modelos de Estado. E essa lógica é que está estampada na Lei de Acesso à Informação Pública. Há um direito irrestrito de acesso à informação? Não. Como nunca houve. A Lei de Acesso à Informação não traz novos valores constitucionais. Ela densifica os valores que já constavam da Constituição de 88 e dota esses direitos fundamentais, ou direito fundamental de acesso à informação, de indispensáveis instrumentos para o seu cumprimento. E agora, cumpre a nós efetivar esse conteúdo transformador dessa lei, dessas garantias para a efetivação dos direitos que já constavam na Constituição Federal. Passo a fazer o meu breve balanço desse 1 ano e o faço com base em dados, não só dados que foram tão bem expostos pelo ministro Raggi, como também em dados ou em pesquisas que
que estão sendo feitas também por entidades de direitos humanos, entre as quais eu cito, por exemplo, o artigo 19, da qual sou conselheiro, e que trazem importantes elementos para reflexão sobre o tema. Muito bem. Eu vou adotar aqui a postura que foi exposta pelo Fernando Rodrigues, no sentido de que a lei é um marco, né, na democratização, na efetiva democratização do país, porém, há muito a se fazer ainda. Há muito a se fazer ainda. E isso não falo porque estou ao lado do ministro Raj, mas há um indiscutível empenho do governo federal em aplicar, em efetivar a lei, diferentemente das demais esferas da federação. Isso é indiscutível. Entretanto, em todas as esferas, me parece que há muito a se fazer. E começo a listar alguns problemas que eu verifico nesse 1 ano de experiência da Lei de Acesso à Informação Pública. Primeiro, a qualidade das respostas. O fato de dar respostas não significa que as respostas estão sendo satisfatórias. E muitos dados revelam que há muitas respostas insatisfatórias. 2, há resistência, isso não é novidade, muitos já anteciparam e já revelaram isso, há uma clara resistência de municípios e estados na efetivação da Lei de Acesso à Informação Pública. Não só de municípios e estados, como também, isso deve ser assinalado, de entidades do terceiro setor, que, pela Lei de Acesso à Informação Pública, também devem abrir as contas, abrir os seus arquivos para os cidadãos. Isso há inúmeros casos de resistência também. Mas não só dessas entidades do terceiro setor, há problemas, e isso eu verifico em São Paulo, pelo menos no estado de São Paulo, eu tenho visto isso na prática, de empresas estatais também causando ou oferecendo enormes embaraços à aplicação da Lei de Acesso à Informação, sob, muitas vezes, argumentos de que eu não posso revelar esse dado porque vai afetar a concorrência com as demais empresas. Isso é um problema muito sério que vem acontecendo. A par dessa resistência dessas entidades que eu arrolei, eu vejo uma judicialização da Lei de Acesso à Informação muito limitada à questão da divulgação das remunerações dos servidores. Não há um empenho de judicializar outros tópicos da Lei de Acesso. Há uma limitação em judicializar essa questão, claro, por razões óbvias, a gente vê um engajamento maior nessa questão, mas há uma limitação da judicialização nesse aspecto. Por outro lado, e diretamente associado, eu verifico, pelo menos também no meu estado, uma absoluta, eu vou dizer, uma absoluta incapacidade do judiciário lidar com a Lei de Acesso à Informação. Não basta, me parece, capacitar o administrador, o gestor. É preciso também que nos ocupemos da capacitação do judiciário. Há poucos dias chegou ao meu conhecimento uma decisão judicial, agora, de 1 semana, 2 semanas, que negava o acesso, porque falava, olha, você não demonstrou interesse, por que você quer a informação, sendo que a lei explicitamente diz que você não precisa declinar o interesse que você tem naquela informação, e o juiz citava uma jurisprudência de 5, 6 anos atrás. Esse sujeito não sabe da existência da Lei de Acesso à Informação. Isso não é uma fábula, é uma realidade. De modo que o judiciário também precisa se ocupar da Lei de Acesso à Informação, sob pena de realmente termos todos esses estados, esses municípios que resistem em aplicar a lei, o judiciário não censurará esse comportamento deles. Portanto, ficará tudo na mesma.
De modo que, ao judiciário também, devemos concentrar nossas atenções. Assinalo, ademais, o mau exemplo de alguns órgãos de controle. Temos agora um exemplo muito recente do Tribunal de Contas da União, que, além de formular uma classificação que não está em conformidade com a Lei de Acesso à Informação, vem rejeitando, por exemplo, inúmeros pedidos para que se divulgue o itinerário de viagens a serviço do Estado. O TCU tomando um comportamento, adotando um comportamento desse. É uma coisa inadmissível. Também as agências reguladoras têm pecado frequentemente, ou ao longo desse um ano, na aplicação da Lei de Acesso à Informação Pública. Por fim, eu assinalo a titularidade do direito de acesso à informação. Há problemas de duas ordens. Primeiro, muitos estados e municípios não permitem que pessoas jurídicas formulem pedidos de acesso. Da onde eles retiraram isso, eu não sei. Mas é importante dizer que toda e qualquer pessoa, física ou jurídica, tem direito de acesso à informação pública. Outro problema que verificamos, muitas vezes alguns municípios falam, olha, só tem direito de acesso à informação do município os munícipes. Também não sei de onde que ele tirou isso. Vejam que há inúmeros problemas que, dentro aí desse um ano, estão surgindo. E, claro, sempre problemas que não tendem a alargar o direito de acesso, senão que restringi-lo, amesquinhá-lo. Esse é o meu balanço. Claro que eu arrolei os problemas, há pontos positivos, naturalmente, mas eu acho que é importante, nessa fase, sempre ter uma visão crítica para tentar melhorar essa aplicação da lei. Passo aos desafios e às perspectivas, para não tomar muito tempo dos senhores. Primeiro, temos de lutar por uma compreensão integral, completa, desse direito de acesso à informação pública. E nisso, eu digo, ou o que eu quero dizer com isso? Toda e qualquer obrigação colocada na Lei de Acesso à Informação Pública, toda e qualquer, tanto os mecanismos de transparência ativa, que são aquelas obrigações que o Estado tem de fornecer as informações sem requerimento, quanto, obviamente, os mecanismos de transparência passiva, toda e qualquer obrigação do Estado pode ser levada a juízo por qualquer cidadão. E isso compreende não só o acesso a documentos e tudo isso, mas também o acesso a informações elaboradas. Por quê? É também um dado, não precisamos nos esforçar muito para isso, que acesso à informação não se confunde com um amontoado de informação. Se colocamos um amontoado de informação numa página da internet, obviamente ninguém vai ter acesso à informação. Por quê? Primeiro, não vai ter a capacidade de traduzir aquilo, de compreender aquelas informações. De modo que parece-me que ao Estado compete elaborar essa informação, especialmente em matéria de políticas públicas, em que a lei, de maneira explícita, obriga o estabelecimento de metas e também a declinação, a exposição do cumprimento dessas metas. Isso é elaboração, tratamento de informação. 2, precisamos cobrar a responsabilidade dos agentes públicos que estão descumprindo a Lei de Acesso à Informação. Quando dizemos que os estados e municípios estão resistindo ao cumprimento da Lei de Acesso, estamos dizendo que eles estão violando normas jurídicas e que, portanto, devem ser responsabilizados por essa violação. Desde o governador, o prefeito, devem ser responsabilizados não só na esfera disciplinar, como na esfera de improbidade administrativa. Urgentemente precisam ser responsabilizados. Estão a violar um direito fundamental de todos os cidadãos.
lembre-se que a própria lei de acesso coloca como improbidade administrativa a resistência ao acesso à informação pública. Também devemos, como eu disse, não só instar o judiciário a se manifestar sobre a lei, a se posicionar sobre a lei, mas capacitar, auxiliar na capacitação do judiciário. Por fim, me parece que o Estado brasileiro também, apesar do excelente trabalho que vem desenvolvendo a Controladoria Geral da União, me parece que o Estado brasileiro deve, a exemplo de outros estados, de outros países, como o México, por exemplo, criar uma entidade independente, com participação dos cidadãos, para cuidar da implementação da Lei de Acesso à Informação Pública. É preciso ter um órgão, uma entidade independente, autônoma, para tratar dessa lei. Essa me parece também um desafio ou um desejo aqui, isso que não está previsto nas leis, mas me parece que seria uma atitude que militaria em favor da plena implementação da Lei de Acesso à Informação. Para concluir, pessoal, eu só tenho a dizer que, na verdade, a administração pública, isso não é novidade para ninguém, ela não se renderá às obrigações expostas e estampadas, consagradas na Lei de Acesso à Informação Pública por um passe de mágicas ou um ato de iluminação divina. Ela não se renderá, ela não cumprirá plenamente essa lei, se não nos engajarmos e lutarmos pela efetivação dessa lei. Um grande passo foi dado, induvidosamente, mas os passos seguintes dependerão fundamentalmente da nossa participação, do exercício da cidadania, e é nesse sentido que vêm iniciativas como essa do presidente Marcos Vinícius, do Conselho Federal da OAB. Muito obrigado.